Glória a Deus. Estamos hoje no 12º dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. O texto de hoje, como estamos seguindo, falando sobre a plenitude, os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11:2, a parte C, e o tema de hoje é o Espírito de inteligência, conforme vemos aqui em Isaías 11, conforme já citei o texto. Diz assim o texto sagrado: e repousará sobre ele o espírito de inteligência. Obrigado, pode ocupar o assento. Hoje se fala sobre vários tipos de inteligência. Segundo ali um estudo rápido que eu fiz, cerca de 9 tipos de inteligência. Mas comumente nós temos aquela que é chamada QI, quociente intelectual, que é a inteligência intelectual. Temos aquela que eles chamam também de QE, que é inteligência emocional. E até mesmo, espasme, os estudiosos seculares, ou seja, deste mundo, têm se rendido à Bíblia e têm reconhecido a inteligência espiritual, que eles chamam hoje, eles dão essa sigla, QS. QS, no caso, é inglês, e essa palavra espiritual aí, espírito, no inglês começa com S. Enfim, o fato é que o lugar da inteligência está no Espírito Santo, nosso Deus. Nós vemos isso em Jó 28:20, quando ele diz que o lugar da inteligência. Então, o lugar da inteligência é no próprio Deus. A inteligência é uma provisão do Espírito Santo para que possamos, primeiro, glorificar a Deus, conforme vemos Daniel 1:20, que diz que ele era capacitado, junto com os seus amigos, 10 vezes mais, não só em sabedoria, mas também em inteligência. Dá o sentido que 10 é um número completo, fala de completude, dá a entender que era uma inteligência completa do Espírito na vida deles, que fez eles testemunharem do nome de Deus ali no meio da Babilônia. E também essa inteligência vem para que possamos distinguirmos o que está de acordo ou não com a vontade de Deus. E esta inteligência, que é uma provisão do Espírito, conforme já disse, está interligada à oração, ou seja, à medida que oramos, a provisão do Espírito para a inteligência desce na nossa vida. Devemos, portanto, orar por inteligência espiritual. Essa inteligência existe. Lá em Colossenses 1:9, Paulo fala, ele ora ao Senhor em favor dos crentes em Colossos, e ele pede que Deus dê em seu pleno conhecimento, que os irmãos venham compreender, entender a vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Pois bem, esta palavra inteligência é a palavra, no caso aqui, hebraica, biná, e a sua palavra correspondente no grego é synesis, que tem um significado. Dobre muita atenção para o significado dessa palavra, porque é no significado dela que vai desenrolar o estudo, e eu vou dar vários exemplos falando sobre a manifestação ali e a definição do que é a inteligência. Assim como a sabedoria que falamos semana passada, a inteligência é um campo muito vasto. Uma só palavra não dá para você definir o que é a inteligência. Então, nós vamos usar aqui vários exemplos, porque é um assunto bem vasto. Então, vamos lá. Inteligência é faculdade da compreensão, é entendimento, é você ter discernimento, percepção. Percepção é, no caso, a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Veja só o que é aprender pelos sentidos. Às vezes tem pessoas que não falam nada, mas você entendeu o que ela falou. O que é isso? Inteligência. É uma inteligência, isso aí. Um outro exemplo, Davi não falaram que o filho dele tinha morrido, mas só pela movimentação dos homens ele entendeu que o filho dele tinha morrido. Se chama inteligência, que se manifesta pelos sentidos, ok? Também inteligência tem um significado de faculdade de julgamento. Então tudo tem a ver com, aqui no caso, o intelecto mesmo, ok?
Inteligência, olha que tremenda essa definição, é a arte de distinguir uma diferença e aprovar o que é excelente. Eu vou repetir. Inteligência é a arte de distinguir uma diferença e aprovar o que é excelente. É a capacidade de escolher a melhor alternativa entre várias opções que você tem. É a habilidade de entender, aprender e adaptar-se a diferentes situações e de pensar e raciocinar de maneira eficiente. Tudo isso é inteligência. Isso está aqui no nosso intelecto, onde o Espírito Santo trabalha na nossa vida nesta área. E é claro que a inteligência que comanda todas as inteligências é a inteligência espiritual, que só pode vir da parte do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Jesus, ele era admirado por sua grande inteligência. Nós vemos isso, eu vou ler Lucas capítulo 2, versículo 47. E quando eu estou falando aqui, Jesus, eu estou me referindo a Jesus no seu tempo de humanidade, quando ele esteve aqui na terra, em sua forma humana, e ele não usou o seu poder, mesmo ele sendo Deus, ele nunca deixou de ser quem é, Deus, mas aqui na terra ele nunca usou o seu poder de Deus, tá certo? Então veja só, Jesus com 12 anos de idade, como registra aqui Lucas, ele estava no meio dos doutores, pessoas especialistas na lei, e ele interrogava, fazia perguntas para aqueles doutores, respondia a eles acerca da Torá, ou seja, acerca do Antigo Testamento, né? E olha só o que eles chegam à conclusão, e todos os que ouviam a Jesus admiravam a sua inteligência. Admirar aqui é alguém que está fora de si, é alguém que é tomado de espanto, é alguém que está espantado com aquilo que está ouvindo, ou seja, as pessoas ficavam maravilhados por causa da inteligência do nosso Senhor Jesus. Então, a inteligência de Jesus, como eu já disse, deixava até os doutores maravilhados. E por que deixava eles assim? Porque o espírito de inteligência estava sobre o Senhor, assim como está sobre você e sobre mim também. A sua capacidade de compreender as Escrituras era excepcional, fora do comum. Em várias ocasiões, as pessoas e até os discípulos não compreendiam, por exemplo, as parábolas e as palavras de Jesus, e que Jesus dizia, Mateus 4:13, nem o povo, nem os discípulos entenderam a parábola do semeador. E Jesus falou, se vocês não conseguem entender, ou seja, ter inteligência, né? Entender aqui vem de inteligência. A inteligência me faz entender as coisas, ok? Conforme já deu o significado da palavra. Então faltava-lhes inteligência, entendimento, para compreenderem, chegar a uma conclusão exata do que eram as parábolas, do que se tratava o que Jesus estava dizendo, o que ele queria dizer. Nem os discípulos, nem a multidão entendia. Aí os discípulos sempre vinham, depois no particular, e perguntavam, Senhor, nos explica esse mistério. E aí Jesus compartilhava essa compreensão com os discípulos. Você vê em outro momento, por exemplo, Mateus 16, do 5 ao 11, Jesus está falando do fermento dos fariseus e os escribas. O que é o fermento? O fermento é o que altera, né, uma massa, e é símbolo do pecado. Quando Jesus fala, cautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus, olha a mentalidade dos discípulos. Será que ele está falando do pão? Eles estavam achando que Jesus estava com fome de pão. Aí Jesus ficou irritado, porque eles não tinham inteligência espiritual para entender o que ele estava falando, eles não tinham aquela percepção para entender que Jesus estava falando, para eles não se corromperem com a hipocrisia, com o pecado deles. E ali Jesus pegou e falou, e Jesus ficou assim, admirado com aquela falta de inteligência, e falou para eles, vocês não entenderam ainda a multiplicação dos pães e dos peixes, que de 5 pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a segunda multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram? Vocês não estão entendendo que eu estou falando do fermento dos fariseus? Aí foram que eles tiveram ali aquele entendimento espiritual.
Agora veja, Jesus ele resolveu esse problema da nossa falta de inteligência espiritual quando ressuscitou dentre os mortos e se tornou espírito vivificante, como está escrito em 1 Coríntios 15, 45. O texto diz, quando ele ressuscita, o João revela isso, ele assopra sobre os discípulos, ele faz assim, ó, labet pneuma hagion, recebei o Espírito Santo. Na hora, o Espírito Santo veio, gerou neles nova vida e passou a habitar neles. Então, ou seja, Jesus é o doador do Espírito Santo. E a partir daquele momento, quando o Espírito Santo veio fazer morada, ou seja, e veio se manifestar na vida dos seus discípulos e hoje, consequentemente, em nós, Jesus então agora abre o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, para compreender as Escrituras, tem que ter inteligência espiritual. E é essa que Deus está derramando sobre a sua vida. Nesta noite, Deus vai tirar muitos bloqueios no nosso intelecto, e a sabedoria, e não só a sabedoria, mas como hoje, a inteligência dada pelo Espírito será manifesta sobre nós. E agora, hoje, nós temos, a partir do momento que o Espírito vem habitar em nós, passamos a ter a mente de Cristo para compreender, para aprender, para discernir e etc. As questões aqui da vida. Então, por favor, não quero ser cansativo, mas ser pedagógico. Põe a mão assim na sua cabeça e diga assim bem forte: eu tenho a mente de Cristo e por isso eu penso como Ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quais são os pensamentos do Senhor? Estão todos revelados aqui nas Sagradas Escrituras, e o Espírito Santo vai nos ensinar a pensar como Jesus. Que coisa tremenda, glória a Deus. Olha como que é forte essa manifestação de inteligência. Jesus também manifestou inteligência na tentação. Lá em Lucas capítulo 4, versículo dos 5 ao 7, o texto diz que o diabo se materializou para ele, e pega ele em uma das tentações, pega Jesus e mostra-lhe para ele, olha o que diz o texto, num momento de tempo, olha só, num momento, guarda essa palavra, ó, num momento de tempo, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse assim, ó, eu dar-te-ei, se todos os reinos do mundo e a glória dele, se prostrados me adorares. Agora, olha que inteligência tremenda do nosso Salvador. Primeiro, até o inimigo sabe que aquilo que ele dá é passageiro. Um momento de tempo, mostrou. Então veja, o inimigo mostra as coisas fáceis e rápidas, mas o processo de Deus muitas vezes, não vou dizer que é demorado, porque tudo tem o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito e aquilo que Ele dá não é passageiro, é eterno, é duradouro. As pessoas com falta de inteligência estão abraçando os momentos que o diabo estão lhe ofertando e abrindo mão, aleluia, daquilo que Deus tem duradouro para a sua vida. E aí o diabo falou, é só você se prostrar e me adorar que eu te dou todas essas coisas aí. E Jesus com inteligência venceu a tentação. Falou, eu rejeito tudo que você tem para me dar. Ele discerniu entre o bem e o mal, isso é inteligência. Então ele soube discernir aquilo que era e aquilo que não era a vontade do Pai. Ele falou, sai daqui. Você quer me oferecer algo que Deus tem muito maior para mim. Aleluia. Então saiba, cada vez que o inimigo vir lhe ofertar algo, vir lhe apresentar algo, saiba que ele sabe que o que Deus tem para você é muito maior. Aleluia, glória a Deus. E pessoa inteligente vai discernir isso e vai abraçar o que Deus tem com a sua vida. Amém, glória a Deus. Então Jesus discerniu entre o bem e o mal, o certo e o errado, entre a vontade do Pai e o que era contrário a essa vontade. Vamos lá, aqui tem algo importante. A inteligência humana nesta vida, por si só, nada é, e deve-se buscar a inteligência de Deus.
Esse texto eu quero ler, Jó 38:4. Deus vai falar conosco nesta palavra também. Você sabe que Jó está vivendo o pior momento da sua vida. E ele não tinha entendimento, uma inteligência qual? Uma inteligência divina, para que ele possa compreender perfeitamente o porquê daquilo que ele estava passando. E aí ele começou a indagar a Deus, e até mesmo questionar algumas coisas, e não foi com maldade, e a Bíblia diz que simplesmente foi uma falta de inteligência de Jó. Então Deus não apontou isso como uma fraqueza, uma falta de fé em Deus, né? Ao longo do livro, diante das coisas que ele passou, ele ficou meio perturbado e começou a distorcer o que é a justiça de Deus, ok? E aí Deus responde para ele fazendo uma pergunta, porque ele está questionando tudo que ele está passando, se há justiça naquilo e tal. Aí Deus pega e diz para ele: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou seja, quando eu criava o universo, onde você estava? Me explica aí. Aí agora é o que Deus fala para ele: faze-me saber se tens inteligência. O que Deus está dizendo para ele? Então Jó, na sua inteligência humana limitada, ele fez um julgamento falho acerca da vida e da situação em que ele vivia. Ele falou: parece que não há sentido das coisas que está acontecendo, entende? Porque ele falou: o natural, a pessoa como uma pessoa reta, íntegra, que se desvia do mal, não tinha que estar passando por o que está passando. Então ele, na inteligência limitada dele, está falando isso, ok? Mas Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar, ok? Oh, meu Deus do céu! E Deus, ao fazer esta pergunta, onde ele estava quando Deus criava o universo, mostra que a forma de Deus governar o mundo excede a inteligência humana, excede a nós, porque você julga, isso é certo, isso é errado, mas, meu amado, aí Deus está dizendo para ele: me ensina então como que eu governo o mundo. Agora vai, me mostra a sua inteligência. O que aqui Deus está querendo dizer? O raciocínio humano não pode rivalizar com o Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa inteligência humana não pode rivalizar com a inteligência divina. Você quer questionar a Deus como Deus governa o mundo? E aí a gente olha para as coisas que acontecem e quer dar palpite para Deus? Vai falar o que para Deus? Aí Deus só fala essa pergunta: fala para mim, onde você estava o dia que eu estava fundando o universo? É como se Deus dissesse para ele: você sabe quantos quilômetros tem o universo? Você sabe contar quantas estrelas existem? Você sabe contar a dimensão das galáxias? Você sabe por que eu criei os planetas? Onde está Jó agora? Por isso que ele falou: falei do que eu não entendia. Ele falou: minha inteligência não vale nada perto da tua, então eu vou me render à tua inteligência. Vou dar um outro exemplo para clarear para os irmãos. Asaf, quando quis entender as coisas por si só, o texto diz que ele ficou perturbado. E por que ele ficou perturbado? Ele falou: pera lá, eu sou crente, estou na casa de Deus, sirvo, ministro, sou ministro do louvor, sou dizimista, sou ofertante, tenho uma vida de oração, só vivo na prova, só vivo em apertos, só vivo na luta. O ímpio não te honra, vive uma vida pecaminosa. Parece que ele está cercado de alegria, parece que ele tem isso, tem aquilo, parece que vai tudo bem com ele. E quando ele ficou questionando, rivalizando a inteligência de Deus, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Eu já vou dar o texto que está escrito isso. Ele ficou tribulado. E aí, quando foi que ele entendeu? Ele teve inteligência. Está no Salmo 73, do 16 e 17, responde. Diz assim: e quando entrei no santuário, eu entendi, ou seja, quando eu entrei na presença de Deus, Deus me deu inteligência, Deus me deu compreensão das coisas, e eu entendi que o ímpio vai morrer e vai para o inferno, mas eu vou viver eternamente no gozo do Senhor, na presença do Senhor. Parece que o ímpio está desfrutando de bênçãos e maravilhas, mas na verdade não está coisa nenhuma. Quem está desfrutando é aqueles que estão na presença de Deus.
Às vezes você e eu entramos em conflito, você fala, meu Deus, eu estou na tua casa diariamente, buscando, veja, estou em aperto, estou com um problema na saúde, estou com um problema dentro de casa, está aquele vizinho do meu lado, fala mal da vida dos outros, trapaceia, engana, parece que ele está tudo bem, está melhor que eu, é engano seu, meu amado. Deus vai nos dar compreensão, inteligência espiritual nesta noite. Aleluia. Há pessoas que entraram aqui nesta noite, como Jó em determinado momento, como Asaf, com um ponto de interrogação em cima da sua cabeça. Por que isso? Por que daquilo? Por que assim? Estou na tua casa, olha a situação que está ao meu lar. Busco ao Senhor de noite, olha como estão meus filhos. Não coloque, aleluia, em dúvida a grandeza do Deus que você serve. Esse Deus é inteligente, Ele sabe o que está fazendo. Recebe a inteligência do alto sobre a tua cabeça. Olha só que coisa tremenda. Então o ser humano julga que pode fazer, dar o jeito dele, resolver as coisas da sua maneira, por sua própria sabedoria e inteligência. Você vê isso em Gênesis 11, quando eles estão construindo a torre de Babel, o que eles estão dizendo? Nós excluímos Deus, nós não precisamos de Deus, porque nós nos vangloriamos na nossa sabedoria e na nossa inteligência. Então eles falaram, para que Deus nisso aqui, se nós sabemos dar jeito? Se eu sei conquistar, se eu sei resolver problemas, se eu sei fazer as coisas. Aí veio Jesus e quebrou tudo isso. Sem mim, Jesus veio quebrar tudo isso. Então eu e você não podemos bater no peito e dizer, eu dou meu jeito, eu resolvo, eu faço. Sabe por que tem hora que eu e você chegamos numa situação que você fala, meu Deus, eu sou um lixo, eu não presto para nada. Sabe para quê? Deus está aniquilando a minha sabedoria e a minha inteligência. E quem está falando isso não sou eu vou te dar o texto bíblico, eu não ia nem ler, mas eu vou ler com vocês aí, 1 Coríntios, bem rápido, aí, 1, 18 e 19, porque através da cruz de Cristo, Deus destrói a sabedoria e frustra a inteligência humana. Veja só, porque a palavra da cruz, que é a palavra da cruz? O Deus que tomou a forma humana e veio salvar os homens. E como? Humildemente, sem força de arma, sem forças humanas, sem força da guerra. Como que ele fez? Só obedecendo à vontade do Pai. Esta é a mensagem da cruz, um homem restaurado a Deus. É isso que ele veio fazer. Agora veja só, então essa mensagem da cruz para nós é poder, e para as pessoas é o que? Minha vida vai ser resolvida por causa da mensagem da cruz? É isso que Paulo está dizendo, o que resolve a nossa vida é a mensagem da cruz de Cristo. Olhe para Jesus e você vai ter solução para a sua vida. Olha o que está escrito, porque está escrito, Deus falando, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei, frustrarei a inteligência dos inteligentes. Qual é o homem que pode bater no peito e dizer, eu dou meu jeito, eu faço, eu aconteço? Debacachai. Eu duvido que não há uma pessoa aqui que você não chegou em determinado momento da sua vida, que você se viu na lona, no chão, arrasado, e você disse, eu não presto, eu não sei para nada, eu não consigo, olha como eu sou incapaz, eu não tenho como, eu não consigo nem cuidar disso, eu não consigo nem fazer aquilo. É Deus nos humilhando, é Deus nos colocando para baixo, mostrando que o nosso dinheiro não vai dar jeito, mostrando que o nosso diploma não vai dar jeito, mostrando que a nossa força não vai dar jeito. Se renda à inteligência, à sabedoria desse Deus. Quem pode levantar as duas mãos e adorar esse Deus? Esse Deus é tremendo, irmão. O homem batia no peito e dizia, eu vou alcançar minha salvação com o meu próprio esforço. Vai nada. Eu vou resolver o problema do mundo do meu próprio jeito. Vai nada. Se o homem não reconhecer a cruz, se o homem não reconhecer Jesus,
tem. Deus destruiu a sabedoria e frustrou a inteligência humana. O homem não sabe discernir mais entre o certo e o errado, não sabe. Ele não sabe fazer um julgamento correto do mundo, não sabe. Não sabe. Agora escute isso aqui, agora Paulo, e por que Deus faz isso, né? Humilhando o ser humano assim, mostrando que é o caminho para ele, que o caminho é sempre Jesus. Agora escute isso. Se o ser humano quiser ter sabedoria e inteligência, terá que aprender com quem? Jesus falou, aprenda comigo. Que sou manso e humilde. Sabe o que ele está querendo dizer? Se você quer ter sabedoria e inteligência, você vai aprender o que é humildade. Aí vem os doutores e se vangloriava do seu conhecimento. Aí vem Jesus, Lucas 10, 20 e 21, e se alegra no Espírito Santo. Falou, Pai, eu te agradeço porque escondeste as coisas dos doutores, dos sábios, dos entendidos, mas revelaste as tuas criancinhas, ou seja, revelaste sabedoria e inteligência aos humildes. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Se você chegou em certo momento da sua vida que saiu do teu controle, no sentido de quê? Que agora você está na mão de Deus, dê glória a Deus por isso. Se você fala, agora eu não vejo, por mim eu não vejo solução, por mim eu não vejo saída, então dê glória a Deus, porque você está na mão desse Deus Todo-Poderoso. Quem sente essa unção do Espírito de Deus pairando aqui, aleluia, aleluia. Por isso Paulo ora para que haja inteligência. Veja isso, Colossenses 2:2, esse texto é forte. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Para quê? Qual é a finalidade de recebermos a plenitude da inteligência? Para pleno conhecimento do mistério de Deus. O que é mistério? Algo que estava oculto e precisa ser revelado. Qual que é o mistério? O mistério da salvação que estava oculto? Cristo. Ele é o mistério, aleluia, que estava oculto, mas agora foi revelado através da pregação do Evangelho, através da sua manifestação. E esse Cristo, que é o mistério revelado, agora ele pega judeus e gentios e faz a sua igreja, faz o seu povo, um só corpo nele, e sendo ele o cabeça, meu Deus. Então veja que coisa tremenda, Deus quer nos enriquecer da plenitude da inteligência. Mais uma vez, põe agora a mão esquerda aí na sua cabeça, aleluia, isso é pedagogia, gente, e diga, eu recebo agora da plenitude da inteligência. Há uma operação no teu intelecto, há uma operação espiritual sobre a tua vida. Você vai sair daqui moldado no poder do alto, aleluia. Meu Deus, que coisa séria. Ou seja, o Espírito Santo, aqui quando fala plenitude da inteligência, ou seja, o Espírito Santo nos dá visão, entendimento das coisas espirituais, que implica na habilidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, o que é de Deus e o que não é, o que é evangelho e o que não é, o que é vida de Cristo e o que não é, o que é padrão de vida que temos que seguir, que é Cristo, o que não é. O Espírito nos traz essa inteligência, e o Espírito de Deus sempre nos leva a Cristo. Este é o propósito, viver em direção a Cristo. Eu ando na fé em Cristo, cada passo que eu dou, eu estou indo em direção a Cristo. Aleluia. É por isso que eu já disse aqui para vocês, olha a derrocada, a falência humana, e você vê assim, o que é vencer na vida? Você pode ver que o que é vencer na vida? Você ter um bom trabalho, você ter milhares de reais, para eles é isso é dar certo na vida. Você ter uma casa colossal, você ter milhares no banco, eles falam, venci na vida, isso é vencer na vida. Para eles, falido, mente humana falida, vencer na vida é ser semelhante a Cristo. Esse é o propósito de vida, parecer-se com Jesus cada vez mais. E se Deus precisar usar as tribulações como Ele usa para isso, Ele vai usar. O que é isso? Inteligência de Deus.
Simplesmente isso, meu amado. Agora vamos ver aqui. Vou falar aqui sobre os inimigos da inteligência. O primeiro deles, Oséias 4:11. Olha só. A incontinência. O que é incontinência? É aquela pessoa que não refreia os prazeres sexuais. Ou pode ser traduzida aí como sensualidade. A sensualidade, o vinho e o mosto, que é a bebida alcoólica, tiram a inteligência. Veja só. Os prazeres carnais e os vícios roubam o propósito original de Deus na vida do homem e obscurecem a compreensão espiritual. Quantas pessoas perderam a visão do seu chamado, do seu ministério por causa da sensualidade? E quem diz isso é a Bíblia. Lembra Esaú, perdão? Esaú, por que Esaú perdeu o propósito original? Por que ele perdeu? Porque a Bíblia diz que ele era profano. Ele era profano e fornicador. Então ele trocou a sua bênção da primogenitura, que fala do fluxo das promessas de Deus e do mover espiritual, das bênçãos espirituais. Ele troca aquilo pelo quê? Um prato de lentilha. Ou seja, trocou o eterno pelas coisas terrenas. Então a sensualidade roubou o propósito original de Deus, obscureceu a compreensão das coisas espirituais da vida dele. Os vícios, então veja, o inimigo da inteligência, prostituição e tudo que envolve essas questões aí sexuais ilícitas, que não provém de Deus, aí vai adultério, fornicação, essas coisas tá roubando a inteligência. Outra coisa, vinho, olha aí, vinho, e alguém fala, só dá umas talagadinhas, não tem problema não, olha aí, está sendo roubado. Mosto, é bebida alcoólica mesmo, meu amado. E aí tem gente que fala, vou tomar uma cerveja sem álcool. O que vale é a intenção do coração. Por que você está bebendo cerveja sem álcool? Qual é a sua intenção? Será que te faz lembrar o que você vivia antigamente? Deus conhece a intenção do coração, meu amado. Vocês estão aqui ou já foram embora? Jó, outro inimigo. Jó 28b, outro inimigo da inteligência. Estou só na Bíblia, parte B, ó. E apartar-se do mal é a inteligência. Olha o que é inteligência na Bíblia, se afastar do mal. Isso é inteligência. Aqui segundo o livro de Jó, agora eu vou aplicar aqui. No caso, apartar-se aí é deixar de lado, manter distância. E o que é mal? Mal é aquilo que provém do maligno. Ou seja, Satanás quer manchar o que é puro. Deus purifica. O inimigo contamina. Então Deus faz o que é puro, o que é honesto. Aí vem um maligno e coloca, ou seja, a semente dele para contaminar. Agora veja como que é aqui se apartar do mal, que isso é algo inteligente. É alguém que tem inteligência. Eu vou dar o exemplo aqui no caso. José. José foi altamente inteligente. Porque a mulher de Potifar veio querer roubar a inteligência dele. Veio que vamos dar uma deitada aqui. Ele falou, opa, e os sonhos de Deus na minha vida? E os projetos de Deus na minha vida? Maior ainda, e a presença de Deus na minha vida? Sabe o que ele fez? Apartou-se do mal, deixou ela de lado, sai fora. Tudo aqui é debácia. Tudo aquilo que vem para contaminar, que procede do maligno, se afasta. Eu tenho dificuldade de vencer certas coisas. E por que você não se afasta disso? Começa a se afastar de tudo aquilo que te distancia da inteligência. Ou seja, te afasta de Deus, aqui no caso, ok? Vamos lá. Quarto ponto aqui. Outros exemplos práticos de inteligência. Inteligência, essa obra do Espírito, como nós dizemos, o Espírito do Senhor, sabedoria, até o final nós vamos estar aqui mergulhados. É coisa forte demais. Isso aqui traz uma mudança no nosso viver diário profundo demais. Vamos lá, outros exemplos práticos de inteligência. Olha só que coisa tremenda. Quando Paulo diz em Filipenses 4:11, olha o que ele fala: aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando ele está falando lá, ele falou, eu sei ter fartura, mas também sei estar por baixo. Olha o que ele está dizendo. Não importa a circunstância, o momento que eu esteja vivendo. Lembra o significado de inteligência? Adaptar-se às situações, a qualquer situação da vida. Inteligência. Então veja, ele falou, eu aprendi
Eu aprendi o segredo, aprendi a me contentar-me com o que tenho. Se eu estou por cima, eu estou bem com Deus. E se eu estou por baixo, estou bem com Deus. As circunstâncias dessa vida não me tiram do centro que é Cristo. Opa! Entende como está faltando a inteligência no nosso meio? Qualquer coisa, parei, desisti. Está faltando inteligência espiritual nesse negócio. Aprenda. E quem nos ensina isso? Eu vou dizer aqui, em outras palavras, Paulo está dizendo, com isso. Eu recebi do Espírito Santo a habilidade de adaptar-me às diferentes situações da vida, ou seja, inteligência espiritual. Ok? Então, você está vivendo um momento que não é o que você queria estar vivendo, mas você tem inteligência. Então, você vai ter uma leitura espiritual daquilo que você está passando e vai saber agir certo. Isso é inteligência. Tá ok? Até no latim, essa palavra inteligência é latina, intellegere, que significa ler dentro da ação. Ou seja, você está vivendo uma coisa e você faz uma leitura correta para poder agir. Olha outro exemplo maravilhoso. Em Gênesis 26, havia fome na terra. E neste tempo de dificuldade, foi o tempo que Isaac mais prosperou na vida dele. Veja, era tempo de escassez, mas os filisteus não tinham inteligência espiritual. E aí, o que Isaac fez? No lugar onde as pessoas passavam dificuldade por causa da fome, Deus fez o quê? A Bíblia diz, Deus o abençoou. E como Deus o abençoou? Dando inteligência, como ele deveria agir dentro daquela situação. Então, o tempo era de seca, o tempo era difícil, mas Deus deu inteligência para ele. Para quê? Para que naquele tempo difícil ele pudesse prosperar. Você crê que Deus pode fazer isso na minha e na sua vida também? Que nesse tempo que muitas vezes pode estar impostos batendo, quase chegando lá no céu, está chegando aqui no Brasil, Mas Deus pode mudar o seu curso da sua vida, da sua família, nesse ponto que eu estou falando. Deus pode te fazer prosperar. É tremendo o negócio. Só para você entender o que é uma questão de visão espiritual. Isso aqui, escute. O pessoal tinha uma loja de calçados, ok? E eles estavam querendo abrir em outro lugar. E foram lá na África. Aí mandou o primeiro funcionário. E falou, e aí, como que eles fazem aquela vistoria? E fala, vamos trazer para cá? Aí eles olharam, pegaram e falaram, nem adianta vir aqui com loja de sapato. Aqui todo mundo anda descalço. Ninguém vai comprar nada, aqui não vai dar certo. Aí foi um segundo vendedor e fez, olha, pode mandar várias lojas, porque aqui não tem ninguém de sapato, todo mundo vai comprar. Para aquilo que é dificuldade, porque enquanto um chora, o outro tem inteligência e vende o lenço. Vocês estão aqui ou já foram embora já? Meu Deus do céu, recebe essa inteligência que está vindo do Pai do céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Outro exemplo, vamos lá. Hoje eu vou concluir mais cedo assim, para deixar com esse saborzinho que quero mais. No levante de Ramã, Mardoqueu foi inteligente, porque ele discerniu que Deus tinha levantado Esther para aquele tempo. Isso é inteligência, é discernir. Porque agora Ramã se levantou e falou, vou matar todos os judeus. E aí vem Mardoqueu, Esther 4, 13 e 14. Falou, foi levantado um decreto assim, e você precisa intervir desse jeito. Esther falou, mas ele não me chama faz 30 dias, como que eu vou até ele? Olha que Mardoqueu fala para ele, quem sabe, se para esse tempo, foi que Deus te levantou como rainha aí nesse lugar. Porque se você se calar, socorro e livramento vai vir de outro lugar, e a tua casa perecerá. Sabe o que é isso? Inteligência. É saber a posição que Deus te colocou. É saber o tempo de Deus na sua vida.
E aí você vê Ramã se levantando contra a tua casa. Hoje ele continua se levantando. Quer destruir teu casamento, quer destruir a sua família, quer destruir o teu ministério, quer destruir a sua própria vida. E você não entendeu que Deus te levantou no meio desta casa, Deus te levantou neste tempo, para quê? De forma estratégica. Deus te levantou. A posição que Deus te colocou como crente hoje, foi para você se manifestar agora, com inteligência. Então ele foi inteligente de mostrar para ela que era o tempo dela, ok? Aleluia. Só essa vez que eu vou falar, tá bom? Diga para o seu irmão, diga, o seu tempo chegou. Diga para ele, é profético. Lavassura. O tempo de Deus no teu ministério chegou. O tempo de Deus na tua casa chegou. O debácia, o tempo da bebacachai, o tempo das coisas acontecer. Chegou o tempo. Olha descendo esse discernimento, essa inteligência do alto. O teu tempo chegou, Esther. Revassuriacando, revassa. Eu vou deixar você adorar. Levante uma das mãos para o céu. E eu vou lhe dar 30 segundos para jubilar na presença de Deus. Com línguas de mistérios, com louvores, com honra e com glória. Porque o Espírito de sabedoria e de inteligência está pairando na sua vida. Esther agora foi inteligente. Como que ela mostrou inteligência? Ao pensar e raciocinar de maneira eficiente. 4,16, olha a inteligência dela agora. Ela pega e diz assim, olha, ele não me chama lá faz 30 dias, mas faz uma coisa, fala para o povo jejuar por mim, eu também vou jejuar, e eu vou entrar lá na presença dele, e seja o que Deus quer que seja. Se eu perecer, se eu morrer, morro. Se eu morrer, eu vou morrer. Se eu viver, eu vou viver. Ou seja, a minha vida está nas mãos do Senhor. Raciocinou, pensou de forma eficiente. Foi. Tá vendo? Deus vai te saber lidar com essa circunstânciazinha aí. Aleluia. E aí qual que foi o final dessa história aqui de Esther? Na inteligência do Espírito Santo, tristeza virou alegria. Preocupação virou culto de ações de graça. E dor em testemunho de vitória. É isso que vai acontecer na sua vida. Pode preparar o culto de ação de graças, porque você vai quebaçaia, debacachura macanta, ela é bacana, labaxaia. Mente de Cristo, mente de Cristo. Começando a concluir. O Espírito Santo nos capacita com inteligência e nos coloca em lugares estratégicos. Olha que tremendo. Deuteronômio 1,13. Essa é a ordem que Deus deu a Moisés. Tomai vós, homens sábios e inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que vos ponha por vossos cabeças. Então veja, Deus capacita alguém com inteligência e coloca ele num lugar estratégico. Porque ser cabeça é estar numa posição de estratégia de Deus, de liderança, ok? Porque isso fala de influenciar pessoas. Eu vou dar só um exemplo aqui e veja como você reage. Sabe quem que Deus fez isso? Um exemplo só, Neemias. Deus levanta ele como governador. De forma o quê? Estratégica. E agora com inteligência e sabedoria e inteligência, o que ele fez?
planejou e executou a reconstrução de Jerusalém. Saiba de uma coisa: você será canal de Deus para muitas vidas na área da restauração. Pessoas caídas, famílias destruídas, Deus vai te levantar para restaurar isso. Ele usou sabedoria e inteligência ao mesmo tempo, ok? Porque ele soube como lidar com a situação. E ele pega, olha que coisa tremenda, ele não fala nada para ninguém, mas só no silêncio, no Senhor. Pede o que é necessário para o rei. Me dá as cartas para não ser embargado nas imigrações, me dá as madeiras. Tudo que ele precisava para colocar em execução ali foi oferecido para ele, ok? Não vai lhe faltar nenhum recurso espiritual para que a tua casa esteja de pé. Não vai, ok. Agora eu encerro dizendo o que está escrito em Provérbios 10, 23. Para o tolo, praticar a maldade é um divertimento. Ele sorri, peca sorrindo, zombaria, toma as cachaças sorrindo, se prostitui sorrindo, é tudo um divertimento para eles, trapaceando os outros sorrindo, enfim. Agora, olha o que diz ainda em Provérbios 10, 23. Para o homem inteligente, divertimento é ser sábio. Sabe qual é o nosso divertimento? Aleluia, para o homem inteligente é ser sábio. E agora vamos lá, entender esse mistério. E aí vem a pergunta: o que é ser sábio e inteligente? Só vou responder com um texto só. Está escrito em Mateus 7, 24. Jesus fala, prudente, a palavra prudente ali significa ser sábio e inteligente. Ele fala, quem é a pessoa sábia e inteligente? Vou comparar ele, aquela pessoa que ouviu e colocou em prática as minhas palavras. Inteligente, ouve, discerne, entende o que está sendo ouvido. Sábio, tudo aquilo que ele ouviu e aprendeu, está colocando em prática. Então, primeiro, Deus te dá inteligência, vai entender, vai compreender. Segundo, vai te dar sabedoria, vai colocar tudo em prática. E aí o que vai dar? Uma edificação forte. O vento não vai derrubar, a tempestade não vai derrubar, torrenciais de água não vai derrubar. Aleluia, oh glória, tem uma graça tão forte hoje aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o nosso divertimento do crente inteiro, porque não existe crente tolo, se o crente é habitado pelo Espírito Santo, o Espírito de inteligência está na vida dele, e aí o que acontece? Sabe qual é o divertimento dele? É ser sábio. E o que é ser sábio, pastor? Aproveitar o tempo da vida, aproveitar as coisas eternas, aproveitar com a presença de Deus, enquanto o mundo se diverte, perde tempo, gasta a vida toda com miséria, com tudo aquilo que é maledicência. O crente está aqui se separando, se guardando, santificando, honrando a Deus, celebrando a Deus. Isso é ser inteligente, é a inteligência do céu e a sabedoria. Então fica aí, meu filho, fica firme. Nosso prazer e alegria e divertimento é ouvir e colocar em prática a palavra do nosso Cristo maravilhoso. Amém. As palmas louvem ao Senhor.